E para a construção das tabelas para dados quantitativos discretos, quando não houver uma grande variedade de dados no meu conjunto de observações, nós podemos então utilizar o mesmo processo que foi realizado na construção de tabelas para dados qualitativos ordinais, ou seja, nós vamos organizar as classes conforme o seu nível de hierarquia. E para apresentar essas informações, nós vamos utilizar a frequência simples, né, que no caso ela é representada pelo símbolo FI. Ela também vai simbolizar para nós quantas vezes aquela minha classe apareceu dentro do meu conjunto de dados. Utilizaremos também a frequência relativa, que aqui é representada por FRI, e ela é dada pela relação entre a frequência daquela classe dividida pelo número de observações do meu estudo. Neste exemplo aqui, nós temos uma tabela que apresenta para nós a distribuição dos veículos comercializados de acordo com a quantidade de pessoas que geralmente transporta, com as suas frequências absoluta e a frequência relativa. Na nossa primeira linha, nós temos então o número de veículos que são comercializados e que transportam apenas uma pessoa. Nós temos um total então de 19 veículos que transportam apenas uma pessoa, num total de 250. A frequência relativa dessa informação é igual a 0,076, que foi obtida então dividindo essa frequência dessa classe pelo total de observações. Então, ou seja, faria a divisão 19 por 250, que dá aproximadamente este valor aqui. Na segunda classe, nós temos então a observação que é o número de veículos comercializados que transportam duas pessoas. E aí nós temos 35 observações no conjunto de 250. A frequência relativa, então, vai ser a divisão dessa quantidade de observações da classe pelo total de observações que foram realizadas. Então, 35 por 250 dá 0,14. Veja, então, que nessa coluna nós apresentamos o total das informações, né, ou seja, dos valores em cada classe, e na frequência relativa temos também um total, só que esse total vai se aproximar do valor igual a 1, que é justamente a soma desses valores que estão aqui, que foram obtidos a partir da divisão de cada frequência pelo total de observações que foram feitas. Como exemplo, vamos construir então a tabela da variável número de filhos. Então vejam que aqui na nossa terceira coluna temos a variável número de filhos, né? Não está organizado, então é importante que você faça essa organização, até mesmo para que você saiba quais são os tipos de valores que estão aparecendo nessa variável. Então vamos aqui em dados e classificar intervalo por coluna E de A a Z. Então por uma pequena inspeção visual, já observamos aqui que a quantidade de filhos igual a zero é predominante nesse conjunto de dados. Vemos também que tem pessoas que têm um filho, 2 e 3. Então, essas informações agora a gente vai organizar numa tabela de frequências, onde primeiramente aqui eu vou colocar o nome da variável, que no nosso caso é número de filhos. Em seguida nós vamos colocar aqui FI, que é para representar então a frequência simples de cada categoria aqui. Nós temos que a primeira classe, né, que nós vamos colocar aqui vai ser o 0, que é não ter nenhum filho, 1, que é para representar quem tem um filho apenas, 2 e 3, que é para representar essas quantidades de filhos que surgiram na nossa base de dados. Por último, vou colocar aqui o total, para representar então o total de valores que a gente observou aqui. Ao lado aqui da célula FI, nós vamos colocar também a célula, né, FRI, que é a frequência relativa desse meu conjunto de dados. Em seguida, a gente poderia fazer o seguinte, né, ir aqui à nossa coluna, né, onde os dados estão tabelados, e fazer a contagem desses elementos, ou seja, quantas vezes o 0 apareceu, 1, o 2 e o 3. Mas eu quero automatizar esse processo, né? Vamos supor que você vai trabalhar com a base de dados maior, e fazer isso manualmente não é interessante. Então vamos colocar novamente o comando igual cont.se. Vou clicar aqui, vou selecionar minha base de dados e em seguida nós vamos digitar aqui ponto e vírgula e vou colocar para ele pesquisar o quê? O elemento 0.
Então, abre aspas, coloca o zero, fecha aspas, fecha parênteses e dá Enter. Então, aqui ele resultou numa contagem igual a 20. Em seguida, vamos fazer também o mesmo processo para contabilizar quantas pessoas tiveram 1, 2 e 3 filhos. Então, ao final, depois que você utilizou os comandos, né, o conte-se, você vai obter essa tabela aqui. Só uma ressalva, né? Primeiramente, não tinha observado que tinha aqui uma pessoa, né, que tem 5 filhos, então nós colocamos aqui ao final. E outra coisa também, quando você estiver utilizando o comando conte-se para contar a ocorrência dessa classe no seu conjunto de dados, você não precisa digitar, né, as aspas no início e ao final do número. Você pode simplesmente colocar o número que ele vai pesquisar e aí ele vai fazer essa diferenciação e fazer essa contagem de elementos dentro da sua base de dados. Então aqui nós temos, né, esses resultados. Eu tenho 20 pessoas com nenhum filho, 5 pessoas com um filho, 7 pessoas com 2, 3 pessoas com 3 filhos e uma pessoa com 5. Vou colocar ao final aqui o total, né? Ele já, ao digitar o sinal de igualdade, ele já sugere, né, a criação dessa fórmula. Vou aceitar e vou dar Enter ao final. Agora aqui nós vamos criar os valores, né, da nossa frequência relativa. Então o que você vai fazer? Você vai digitar o sinal de igual, vai clicar na frequência dessa classe, né, para ele poder fazer a divisão da frequência pelo total de elementos do seu conjunto de dados. Então, dividido por 36. Dá Enter, e aí ele vai te resultar nesse valor ali. O mesmo você vai fazer com as outras células, né? Você vai selecionar a frequência daquela classe e dividir pelo total. E então, no final, nós teremos esses valores aqui. Agora também vamos fazer aqui a soma desses valores. Vou selecionar aqui a sugestão dele e dar Enter. Veja então que ao somar esses valores, o resultado deu exatamente 1, como já era esperado. Outro tipo de frequência também muito utilizada nessas tabelas é a frequência simples percentual, que consiste então em você multiplicar a frequência daquela classe por 100% e dividir pelo total de observações. Ou, basicamente, você poderia pegar a frequência relativa, né, os valores obtidos na coluna da frequência relativa anteriormente, e multiplicar por 100%, que também vai dar o mesmo resultado. E aqui observa o seguinte, a soma dessas frequências relativas é 1, enquanto que as frequências percentuais deve ser igual a 100. Então aqui, nesse meu conjunto de dados, né, que nós já tínhamos estudado anteriormente, bastaria você pegar então esses valores da frequência relativa que estão aqui, e multiplicar todos por 100. Né? Então você vai ter aqui 7,6%, aqui 14%, 18,8%, 16,8%, até o último. Né? E vejam que no final a soma desses valores tem que dar 100%. Outros tipos também de frequência são chamados de frequência acumulada. Poderia ser tanto com a frequência acumulada simples quanto a frequência acumulada percentual. E o que seria essa frequência acumulada? É você somar àquela classe os valores das frequências anteriores. Então, por exemplo, na primeira classe, a frequência que nós temos aqui é 19, então a frequência acumulada nesse momento é 19. Na segunda classe, a frequência é 35, mas anteriormente, como eu já tinha 19 valores, então a frequência acumulada nesse ponto é igual a 54. Na terceira classe, nós temos 47. Se até na segunda classe nós tínhamos 54 observações, então nessa terceira eu vou ter 54 mais 47, que dá 101. Então, ó, você vai pegando cada vez, em cada linha aqui, você vai somando a frequência dessa classe com o valor anterior. E aí, ao final aqui, né, dessa última classe, nós temos o total de observações que temos no nosso conjunto de dados. O mesmo processo é feito com as frequências acumuladas percentuais. Então você vai pegar aqui o valor percentual dessa classe, vai manter na nossa primeira linha. Na segunda linha você vai somar então o valor dessa classe com o anterior. Então aqui a gente vai obter 21,6. Na terceira classe vou pegar esse valor, né, que é a frequência percentual dessa classe, e vou somar com os valores anteriores, obtendo então 40,4. E isso vai sendo realizado até a última classe, onde nós teremos o total igual a 100.